Estamos de volta. Então, deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Então, agora, nessa parte da tarde, nós vamos demonstrar as técnicas de super resolução que temos aqui no Infabic, os dois equipamentos que o professor André apresentou, né, para vocês de manhã, que eles são super legais. E a gente ainda não tem muitas amostras ainda feitas neles, mas porque eles são novos, mas assim, já está à disposição de vocês aqui no Infabic, tá bom? Então, eu nessa primeira parte, eu vou apresentar para vocês o AirScan. Então, esse aqui é o nosso equipamento. O que ele tem aqui, ele tem uma platina piezo, né, uma platina motorizada, então ela ajuda a manter mais estável a amostra e também a fazer um Z-stack um pouco mais rápido. Também tem sistema de incubação, se a gente quiser trabalhar com a célula viva. Esse aqui, olha, é o nosso sistema que mantém o CO2 e a umidade, tá? E a gente tem aqui o confocal normal, o 880, e o detector de AirScan, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora só um esqueminha rapidinho de como funciona esse detector AirScan. Então, eu vou falar para vocês como é que funciona o nosso AirScan que temos aqui no Infabic, tá? Então, o laser ele vai entrar no meu microscópio, vai passar pelos meus espelhos e filtros dicróicos e vai chegar na minha objetiva e excitar a minha amostra. A emissão ela vai retornar para dentro do microscópio, passar pelo pinhole e passar pelas grades espectrais, chegando os meus detectores. Então, esse é um confocal normal. Quando nós vamos utilizar o AirScan, a emissão ela entra no microscópio, vai passar pelo pinhole e vai ser mandada para o detector do AirScan. Então, essa luz vinda da amostra, ela passa por uma lente de telescópio e ela é projetada em um detector GASP de 32 canais. O design hexagonal permite detectar as ordens da AIRE separadamente em uma única foto, sem perder nenhum sinal. A análise computacional permite que a superresolução seja feita por processamento dos elementos da AIRE, ou um pinhole virtual pode unir as ordens da AIRE. A informação adicional é usada para ter o melhor sinal ruído, resolução e velocidade. E cada detector hexagonal seria correspondente a 0,2 unidade AIRE. É como se eu fechasse o meu pinhole, que lembra que a gente pega uma unidade AIRE para fazer o confocal? Eu fechasse esse meu pinhole e pegasse só 0,2 unidade AIRE. Isso para resolução. Então, aí agora eu vou começar a demonstração para vocês. A minha demonstração, eu vou fazer uma comparação entre o confocal e o AirScan. Então, não sei se todo mundo assistiu, né, o primeiro dia que eu mostrei o confocal. Eu vou passar um pouco mais rápido, mas eu vou demonstrar para vocês como faz a aquisição de uma imagem confocal. E teve uma pergunta também, que eu falei para vocês que normalmente eu não uso o Smart Setup para aquisição. Aí teve uma pessoa que perguntou, mas e se eu ajustar a imagem, os parâmetros que o Smart Setup me dá?
Eu posso fazer? Posso. Então, é isso que eu fiz agora nessa demonstração, tá? Mostrar para vocês o Smart Setup, a melhor opção que ele me deu, mas mesmo assim eu ainda tenho que mexer para não ter vazamento de um canal para o outro, tá bom? Você vem e vai clicar no programa das Nossa, tá AIS, que é o bom. Zen, que fica no centro da tela. Aí, quando inicia o programa, você tem duas opções: iniciar o sistema ou processar imagem. Como a gente vai iniciar o sistema, né? Então, a gente dá duplo clique em Start System. E aqui, nessa caixa, você pode acompanhar como é que está as conexões do sistema. Então, ele vai checando todas as conexões. Então, quando a gente inicia o software, você tem as abas, e na primeira aba, que é o Locate, é onde você vai focar a sua amostra. Então, a sua amostra está colocada no microscópio, e aqui você tem os filtros para visualizar a fluorescência ou a luz transmitida. Então, no caso da minha amostra, eu tenho o DAP, então eu vou colocar o DAP. Você viu que já habilitou para mim aqui o filtro do DAP, a lâmpada já acendeu, a lâmpada de fluorescência, e eu vou, aqui é a minha objetiva que eu estou usando, né, que eu vou usar, e aqui eu vou focar a minha amostra. Se eu quiser verificar os outros comprimentos de onda, então eu posso ir em GFP, rodamina, e você vê que altera os filtros da fluorescência. Ou se eu for ver a luz transmitida, ele vai acender a luz halogênia lá de cima, e você vai conseguir ver a luz transmitida quando, no caso, não tem marcação. Tá? E aqui também você habilita a incubação. Então, se você tem amostras de célula viva, você pode acionar a incubação em 37 graus na câmera de incubação e também o CO2, tá bom? E depois a gente parte então para a Acquisition. O software é bem parecido com o que a gente já viu nos outros dias, né? É o Zen. E então aqui eu já vou iniciar com o Smart Setup, tá bom? Então no Smart Setup você vai falar para ele quais são os marcadores que você tem. No meu caso eu tenho o DAP. Você tem, olha, uma gama enorme de fluoróforos, tá? O Alexa 488, então ele já está colocando as cores padrões para mim, e eu vou colocar o MitoTracker, tá? Então aqui, o que ele vai me dar? Vai me dar o modo Fast. Esse modo Fast, o que ele faz? Ele passa todos os lasers ao mesmo tempo, adquirindo todos os canais ao mesmo tempo. Só que isso você tem um aumento de interferência de um canal para o outro. Tá? Então, uma fluorescência vai passar para o outro canal. Mas você ganha em velocidade, que isso vai dar uma velocidade bem alta. Outro que você tem é o melhor sinal. Então, você passa em tracks separados, só que ele pega o espectro total da sua amostra, do seu marcador, o espectro de emissão, tá bom? Só que você perde em velocidade. E nesse caso, dessa maneira, também há uma sobreposição de uma imagem para outra. E tem o Smart, que ele vai passar os dois tracks, os dois canais, o DAP quanto o MitoTracker, no mesmo canal ao mesmo tempo, porque eles são comprimentos de ondas bem separados. E o 488, que é um canal que vai pegar mais um overlay aqui em cima, ele vai passar em canal separado. Com isso, então, você ganha um pouco mais de velocidade, né? De velocidade vai um pouco mais rápida, só que tem um pouquinho de vazamento ainda em todos os canais. Eu, assim, particularmente por experiência aqui,
a gente não utiliza o DAP junto com outros canais, porque o espectro do DAP de emissão ele é muito longo e ele acaba vazando nos outros canais, tá? Então eu prefiro usar o melhor sinal e eu vou corrigir essa sobreposição que tem de um canal para o outro. Então, apliquei, ele já acionou os lasers que eu vou usar, tá bom? Então, aqui eu estou com todos os tracks, então vou trabalhar em cima de cada um deles, tá? Esse track que é do MitoTracker, para mim está ótimo, vou só fechar um pouquinho mais para cá, porque eu não vou ter nada mais além do que mais para frente. Então, ele já setou para mim o filtro de dicróico que eu vou utilizar e o laser também. Então, ele já acionou aqui o laser correto. O próximo track, que é do 488, então você vê que ele está pegando todo o espectro. Esse aqui, ele começa em mais ou menos em 540, a emissão do MitoTracker. Então, não seria bom eu pegar muito em cima desse comprimento de onda. Então, aqui eu vou fechar mais para eu pegar um 540, quer dizer. Ó. Então, eu fechei o canal, então eu vou pegar apenas o pico mesmo de emissão desse marcador. Eu vou perder um pouco de sinal? Vou, mas é muito pouco, tá? Não vai interferir na minha amostra. E o filtro já está correto, o laser também já está correto. E o DAP, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou fechar ele para cá, para não correr o risco do laser 405, vai que ele está excitando o meu outro marcador, né? Então, eu deixo ele fechadinho aqui, abaixo de 500, eu não vou ter problema nenhum. Então, o filtro está aqui e o laser 405 está ativado. Então, aí agora eu vou começar a fazer a minha imagem. Venho e dou um live. Comecei a dar um live, venho no Range Indicator e vou começar, sempre quando a gente começa, o microscópio começa com uma configuração nova, assim, o microscópio começa com um ganho da câmera no 0, então a gente aumenta para começar a enxergar. Vamos aumentar o nosso laser, que ele também sempre está no 0, deixar 1. E fechar o meu pinhole para uma unidade AIRE, para eu ter o meu corte óptico mais fino possível e ideal. Tá? Então, eu deixo alguns pontos saturados, dá uma andadinha por aí. Então, vou setar aqui. Sempre tem que ter, lembrando, né, o Range Indicator, que ele vai me dar a intensidade do meu sinal. Então, se está azul é porque é preto. Conforme vai tendo cor e vai chegando no branco, isso é um indicativo de aumento de intensidade. Quando atinge o vermelho, é porque já saturou essa intensidade. Então, ela já chegou no 250 tons de cinza, tá? Setei. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para os outros canais. Venho para o 488, dou live. Ótimo. Eu ajustei todos os canais, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou acionar o meu Z-Stack. Dou live novamente, vou falar para ele descer aqui e subir até aqui. Tá? Então, essa amostra ela tem 2 micrômetros de espessura. Seleciono todos os canais novamente e eu vou pedir para ele ajustar o melhor corte óptico para esses comprimentos de ondas que eu setei, tá bom? Então, quando você vem aqui, otimização de corte, você pode pedir, tá vendo que cada um dos comprimentos de onda tem uma abertura, uma espessura de corte óptico, tá? Então, eu vou pedir para ele ajustar todos para o mesmo corte, ok? Ajustei o meu Z-Stack, eu vou vir aqui em Acquisition Mode e vou selecionar para ele o que eu vou querer da minha amostra.
Primeira coisa, eu vou querer dar um crop de 1.8, porque como eu vou comparar ela com a AirScan, então eu vou fazer a mesma configuração, tá? Vou só dar um live aqui, parece um mosquitinho, né? Aí eu vou pedir para ele ajustar aqui, passar a média de 2 vezes, o laser em cima do mesmo sinal, direção ida e volta para ir um pouco mais rápido. Vou pedir para ele otimizar também o meu tamanho de frame, de acordo com esses meus comprimentos de onda. E minha velocidade, que vai ser 1,98 microsegundos. Feito isso, eu venho aqui e peço para trocar os tracks a cada Z-stack. Então ele vai otimizar um pouco mais o tempo de troca de track, tá bom? E dou Start Experimento. Quando eu inicio, eu vejo o tempo correr aqui, então ele vai demorar mais ou menos 2 minutos para fazer essa imagem. Ótimo. Terminou? Ok, agora vamos partir para o AirScan. Então, para fazer a imagem de AirScan, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, tá? Os mesmos passos. Como aqui eu já estou com os tracks já separados aqui para os comprimentos de onda, então eu vou aproveitar. Então, para eu fazer o DAP, eu vou acionar o meu detector do AirScan, que vocês lembram que aquele é o favo de mel. Venho aqui, vou colocar o comprimento de onda. Aqui eu não tenho mais aquele prisma e aquela barreira que vai separar o comprimento de onda. O que eu tenho aqui? Eu tenho filtros de banda. Então eu tenho essas opções. Isso é um pouco ruim, que eu fico presa nesses comprimentos de onda. Não é tão maleável quanto o outro sistema, tá bom? Então aqui eu vou colocar esse que eu consigo pegar o comprimento de onda do DAP, tá bom? Acionei esse filtro, ótimo. Vou mudar para o outro track do Mito Tracker. Aciono o meu canal do AirScan. Coloco ele aqui. E vou selecionar o filtro que melhor pegue o Mito Tracker, que é esse acima de 570, ok? Ótimo. Agora eu vou pegar para o meu Alexa 488. Quando eu trabalho com GFP, é um pouco difícil na escolha do filtro aqui nesse sistema nosso. Porque quando eu tenho outros comprimentos de onda, eu tenho que lembrar que esses long pass aqui vão pegar os comprimentos de onda mais longo. E se o laser 488 for capaz de excitar esse fluoróforo, ele vai aparecer no vazamento aqui. Então eu vou escolher um filtro menos pior, mas não é o ideal, tá bom? Nesse caso, eu vou escolher esse daqui, ó, que ele vai pegar ele pega tanto o DAP, mas o DAP não vai ser excitado, porque o DAP excita mais baixo, e ele pega do 495 a 620, tá bom? Pronto, selecionei, detector AirScan selecionado, vamos lá para os canais novamente. Então, quando eu parto aqui para os canais, eu vou selecionar um canal, eu vou fazer a mesma coisa, temos que ajustar o sinal para cada comprimento de onda. Vamos lá para o DAP. Então, vou dar um live, Range Indicator também. O DAP começou a aparecer aí. Então, vou ver se ele está no ideal. Dou o mínimo e máximo. Como o AirScan pega o sinal equivalente a 1,25 unidade diária de pinhole,
Então ele tem muito mais sinal. E a gente não pode deixar saturar o detector, porque senão vai dar problema na resolução. Bom, tá? Ele não pode ter os pontos de saturação. O pinhole eu não vou mexer, então vocês vão ver que o pinhole ele não está totalmente fechado como o outro, porque ele não vai funcionar aqui para tirar os planos fora de foco. Quem vai funcionar aqui para tirar os planos fora de foco são os meus detectores, tá? Ok, vamos partir para o outro. Indicator, mínimo e máximo, ó, aqui já tá bem forte, eu não vou mexer em nada, tá? Tá bem bonitão. E o 488, mínimo e máximo, range indicator, tá começando a pegar um pouquinho ali. Eu vou aumentar um pouquinho do detector do 488. Esse ponto vai ficar um pouco saturado mesmo, mas eu tô perdendo um pouquinho de sinal em cima. Tá, ok. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar o meu detector do AirScan. Então, sempre a primeira vez que eu vou iniciar o AirScan, eu sempre alinho esse detector. Porque às vezes a pessoa que usou aqui anteriormente alinhou esse detector para outro comprimento de onda e ele vai ficar um pouco desalinhado para o seu. Então, para alinhar esse comprimento de onda, eu vou apertar AirScan. Então, ele vai aparecer o favo. Olha aqui como ele está deslocado, tá vendo? O ideal é esse detector estar pegando bem o centro da minha imagem. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou abrir o Acquisition Mode para fazer um pouco mais rápido. Deixar o ótimo aqui. Vou apertar o Continuous. Venho em Mantém. Pego a minha abinha aqui do alinhamento e vou acompanhar se ele está ajustando. Então, vocês vão ver que ele vai começar a deslocar o meu detector para o centro, a minha intensidade máxima de sinal para o centro, tá bom? Então, ele formando essa florzinha, ó, deu que ele está bem, já está bem ajustado, ok? Ajustado, por que eu vou ajustar no 488? Porque esse é o comprimento ideal que a gente seta todo o equipamento. Se você tem o comprimento de onda, não tem o 488, mas tem comprimento de onda acima do 488, não tem problema, ajusta para o seu comprimento de onda. Não, eu só peço para não ajustar no 405, porque o 405 é um laser difícil, então assim, ele não fica bom, tá? Se você ajustar por ele, os outros canais vão ficar bichados. E sempre o nosso canal de interesse normalmente está nesses comprimentos de onda acima do 405, né? Feito isso, seleciono todos os canais. O meu Z-Stack eu não vou alterar, porque vai ser o mesmo. Vou aqui otimizar o tamanho da minha imagem. Passar o laser 2 vezes. Na velocidade de 6, novamente. Feito isso, o que eu vou ajustar agora? Eu vou ajustar o meu Z-Stack, tá bom? Porque quando eu faço o meu Z-Stack, eu ajusto ele para um pinhole ideal, né? Que deu o meu sistema máximo, né? Na verdade, o pinhole mínimo que vai me dar o maior sinal. No ESCAN, como cada detector hexagonal equivale a 0,2 unidade área de pinhole, vai ajustar automaticamente para esse sistema, tá? 706, ele partiu para 0,4, 0,3 micrômetros cada comprimento de onda. Então, vai aumentar também o número de cortes. Então, eu venho aqui e inicio meu experimento.
Ele vai demorar também o dobro do tempo. Pronto, terminou. Tem que esperar aqui, ó, na barrinha de baixo, ele correr todo aqui para salvar. Posso vir aqui, dar uma verificada como é que ficou, então vocês vão ver que ele vai aparecer o meu preview da minha imagem. Tá? Você pode ver quando o DAP aparece, ele zoa tudo. Tá? Então eu venho aqui em Process, AirSculpt Processing, seleciono a minha amostra, coloco para ela analisar em 3D e aplico. E agora vamos aguardar. Ok? Colocar o mínimo e máximo. Conforme eu vou alterando o meu Z-Stack, andando pelo meu Z-Stack, eu tenho a minha imagem. Então já dá para a gente comparar as duas, né? Vamos colocar uma do lado da outra. Com focal e a AirScan. Deixa eu deixar ela um pouquinho mais vívida. Olha aí. Então você vê que você tem muito mais nitidez, olha as mitocôndrias, né? Aqui, por exemplo, está um borrão na mitocôndria que você consegue definir a mitocôndria. Então vou maximizar toda a intensidade de projeção, tá bom? Então seleciono um canal, coloco todos os Gs junto e dou Apply. Então essa aqui é a máxima intensidade de todos os Z-Stacks que eu fiz. Ela passou a ser agora uma imagem 2D. A mesma coisa eu vou fazer, eu seleciono aqui o Confocal 2 e aplico. Então eu tenho agora as duas imagens. Então, por exemplo, vou vir aqui no Profile, selecionar apenas uma cor, tá? Para não ficar muita coisa. Vamos analisar aqui uma região dessa célula. Então, olha, mesma região. Vamos pegar esses... Olha, aqui você tem um emaranhado de coisas que você não consegue definir. Aqui o que a gente tem. Vou fazer o profile nessa imagem aqui também. Mais ou menos eu passei aqui, né? Então eu tenho os picos aqui muito mais definidos, né? Do que eu tenho naquela imagem. Outra coisa, eu posso medir. Aqui ele definiu como tudo uma coisa só, né? A gente não consegue ter definição dos picos que tem aqui. Já aqui, eu já tenho definição de 3 estruturas diferentes, né? Nessa mesma região. Bom, vocês conseguem ver? Que tem 3 picos aqui, né? 3 estruturas diferentes e aqui eu não consigo. Consigo, acho que talvez 2 aqui, né? Definir muito bem. Podemos ver uma outra estrutura, por exemplo, o MitoTracker. Aqui podemos ver o MitoTracker. Olha que diferença que a gente tem, né? De estruturas de mitocôndria aqui. Né? A gente vê bem diferente. Muito mais resolução. Olha as mitocôndrias aqui em cima. Tem elas bem mais definidas.
sobre o AirScan. Então, assim, o AirScan ele é muito simples de usar, tanto quanto igual com focal. A preparação da amostra é a mesma coisa. A única coisa, assim, que as pessoas que mais, assim, apresentam problemas aqui no IFABIC é o material que é usado. Então, a lamínula tem que ser uma lamínula boa. Não adianta comprar lamínula barata, porque as lamínulas, elas interferem muito, muito mesmo nas imagens, tá? Então, como qualquer outra com focal ou super resolução, a lamínula tem que ser uma lamínula de qualidade. E a preparação da amostra também, né? Então, assim, o que a gente pede o cuidado na hora de colocar o meio de montagem, não deixar meio de montagem vazando para fora. Todas essas coisinhas são detalhes de montagem, né, da sua amostra, interfere nas imagens, tá bom? Mas o AirScan não tem segredo nenhum. É super tranquilinho para trabalhar, tá? Aí agora eu vou entrar com a apresentação do Vitor. Então, o Vitor vai mostrar as 3 técnicas que a gente tem de super resolução no Elaira, tá? Então, esse é o nosso equipamento do Elaira. Ele tem essa caixa preta aqui de acrílico, porque a temperatura interfere muito no sistema, muito no alinhamento. Então, assim, quando vai se trabalhar com super resolução, de preferência trabalhar sozinho na sala, para ter menos oscilação de temperatura possível. A gente tem, eu falo, quando vocês vierem para o IFABIC, traga uma blusa bem forte, porque o ar-condicionado é forte. Porque a temperatura oscila, altera o foco e tudo mais, tá? E outra coisa aqui é a nossa CCD, né, ultra rápida também, para fazer aquisição do Elaira, tá? E aqui também, a gente também tem sistema de incubação, né? Lembra que o André falou que dá para trabalhar com célula viva e fixada. Então, também mantém temperatura e CO2 da sua célula, tá bom? E o AirScan tem... o AirScan... Ai, tô com o AirScan na cabeça. O super resolução, você tem que ter muito cuidado para a preparação da amostra. Qualquer coisinha você já não consegue fazer. A lamínula tem que ser muito bem... tem que ser de muita boa qualidade, porque a sua amostra, a distância de trabalho é muito pequena. Então, a sua amostra também não pode ter volume muito grande, senão você já não vai conseguir fazer. Mas, então, assim, é uma padronização que você tem, que a gente faz no começo, trabalha aqui no Elaira, mas no final tem resultados maravilhosos, né? Essas imagens que vocês estão vendo durante todo o workshop são imagens feitas no super resolução, tá? Do professor Bruni. Então, assim, fica muito bonito, muito bem resolvido mesmo, tá bom? E aí, se vocês quiserem fazendo perguntas, depois no final eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, vamos para a apresentação do Vitor. Vamos começar o vídeo para fazer a demonstração do PALM, que é o Photo Activated Localization Microscopy, e o STORM, Stochastic Optical Reconstruction Microscopy. Então, essa aqui é a tela inicial, bem parecido com o do confocal. Né? Aqui tem os botões para campo claro, fluorescência, desligar. Importante também manter a temperatura constante, porque a variação de temperatura pode mudar o foco. Ou então, a amostra que a gente tem ali é, de novo, artéria pulmonar bovina, com Mito Tracker, Alexa 488, para marcar faloidina e DAP. Então, passa aqui para a aba da aquisição.
Ele é até mais simples do que o confocal, tem menos coisa. Tem duas câmeras, uma para fazer iluminação estruturada e uma para o Palm. E objetivas. Aqui já está fixado. Para o Palm é 512, para a iluminação estruturada é 1280, área, média, para tirar ruído. Tem possibilidade de fazer tire scan, Z. É a mesma coisa que o confocal. Vamos ver. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um setup que já está pronto. Sim. Apareceu um erro aqui do 405 que não está ligado, mas acho que ele já vai ligar. Mas não tem muito segredo para fazer a imagem. Quando você escolhe o laser, ele já te dá qual a grade que vai ser ideal para fazer a estrutura da luz. Também o dicróico aqui também não tem o que errar. Então o laser 405, nessa configuração aqui, o dicróico certo, 488, 561, 642. Então vamos esperar o laser ligar e aí a gente já faz a imagem. Pronto. 488, vamos começar no live. Essa é a imagem normal de câmera sem ser confocal. Aí, agora vamos fazer a iluminação estruturada. Vem aqui, podemos escolher 3 ou 5 rotações da grade. A gente costuma fazer 3 mesmo, mas com 3 rotações pode parecer aquele padrão de colmeia. E aí tem a opção de fazer de 5 rotações para deixar a imagem sem nenhum padrão. Número de média para tirar ruído, mas a imagem aqui vai ficar boa. Ok. E aperta contínuos. Na hora que eu apertar contínuos, ele vai fazer. Você vê que ele está girando aqui, né? Ele está fazendo as 3 rotações, cada rotação 5 fases. Para mim tá bom. Vamos ver o azul. Tá bom também. Vermelho. Muito bom. Ok. Você seleciona os 3. Manda fazer um snap. Não tem erro. Achei que o azul podia melhorar um pouco aqui. Ficou muito fraco.
Muito fundo. Feita a imagem, vamos para o processamento. Iluminação saturada. Seleciona esse arquivo. Tem a opção de usar automático ou manual. O manual ele coloca alguns filtros aqui. Filtro de ruído. Geralmente a gente coloca... Se a imagem tá boa assim, eu acho que não vai precisar fazer nada, só no automático. Esse preview tá feio, eu acho que vai ficar assim não. Agora ele vai calcular. É o seguinte. Eu vou mandar calcular. E eu vou pedir para ele deixar o cálculo mais o campo claro para a gente poder fazer uma comparação. O campo claro não, a imagem com o laser. Imagem original. Agora eu vou diminuir aqui para a gente poder ver só a imagem. Primeiro... Nossa, tá cheio de canal aqui. Isso aqui não vai dar certo não. Tem muito canal, teria que fazer um por um. Vamos olhar aqui mesmo. Abrir uma segunda aba, mandar isso para lá. Pegar a imagem original. Vamos tirar esse azul que não está ajudando. Acho que a melhor forma para comparar é assim, deixar calculado. Tá, a diferença é enorme. Vou pegar isso aqui.
Agora nem eu tô conseguindo ver, tão pequeno que ficou. É o seguinte, vamos pegar o verde. Vou pegar esse aqui e colocar amarelo. Bom, essa é a diferença que dá a iluminação estruturada do Elyra. Então vou dar uma melhoradinha aqui no vermelho. Ok. Agora eu vou fazer com 5 rotações. Tem que adquirir imagem de novo. Snap. Tirar esses caras aqui que eu não quero.
Essa é a diferença de 5 rotações para 3 rotações. Agora eu vou voltar para 1 e vou fazer um 3D. Ver se consigo fazer um 3D. Nem vou usar mais o azul não. Vamos fazer só com os dois, hein? Ah, aqui eu vou escolher a posição inicial, posição final e qual vai ser o passo, né, entre as fatias. Acertando aqui a posição, início, fim. Ok, vamos ver o que ele faz. Acertou o 3D. Eu quero também colocar para ele fazer o tile scan, que é quando ele faz o mosaico de várias imagens. Depois ele junta tudo. Vamos colocar 2x2, vai. E tem a opção dele fazer um stitching, como as imagens podem ficar um pouquinho fora de posição uma das outras, a gente coloca aqui uma porcentagem de uma em cima da outra e depois, na hora que termina, ele já faz o cálculo da melhor imagem. Agora vamos mandar fazer. Ele vai fazer as 4 posições das 2 cores, girando a grade e fazendo 3D também.
Muito bom, vamos mandar ele processar. Ok. Ele não faz. Ah, ele tá fazendo stitch ainda. Tá processando ainda a imagem. Legal, ele vai fazer de uma vez só. Automático. Isso vai demorar. Finalizou a conta aqui. Acho que ficou bom. Ele fez o 3D, ele só deu um problema aqui no verde. Alguma coisa estranha a hora que ele foi juntar os três. Por que ele fez isso eu não sei, mas tirando esses... também aqui já não tinha mais nada. Eu acho que esse problema aqui deve dar para tirar no filtro. Mexer alguma configuração do filtro que ele vai tirar esse risco aí. Agora eu quero fazer... Agora vamos ver se dá para fazer esse Maximum Intensity Projection. Seleciona. Ok. Finalizando então a demonstração do Sim. Agradeço por terem assistido. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail. Então, o Victor terminou a parte do Sim, né? Vocês viram que fica muito boa as estruturas, consegue ver perfeitamente. A gente consegue uma resolução de 120, 130 nanômetros, tá? O confocal 200 e o AirScan consegue uns 140, né? Então, o Sim tem ainda vantagem sobre o AirScan, tá? Eu vou responder uma pergunta aqui, a Vanessa e os Mares perguntou sobre a Yumi, sobre a marca de lamínula que a gente recomenda. Assim, tem várias marcas boas, mas o que você tem que observar na hora de comprar é a variação que tem de espessura da lamínula. Quanto maior a variação tiver, que ela vem escrito uma variação tipo de 0,17 a 0,19, de 0,16 tem uma que chega a 0,2, sabe? Milímetros. Então, isso já não é boa qualidade. Então, a lamínula de boa qualidade, ela não tem tanta variação entre uma lamínula e outra. O que a gente usa? A gente usa a lamínula da Zeiss
Usa lamínula da Thermo, da Corning, da Pfizer, que também é boa. Tá? Então, assim, o que já aconteceu aqui no Infabic foi o usuário vir, me pediu a recomendação uma vez, aí eu passei a recomendação, só que os vendedores dão um monte de opção, né, para a pessoa. E aí a pessoa chegou no Infabic para usar, e a gente não conseguia, a gente via imperfeição mesmo, pareciam uns cristais assim na amostra. Eu falei, nossa, que coisa estranha. Aí eu falei, ó, isso é da sua lamínula, é da lamínula isso. Daí ela falou, ai, Mari, eu falei, mas você não pediu indicação? Ah, eu pedi, mas era muito mais cara. E é muito mais caro. É coisa assim, muito mais cara. Mas você ganha a qualidade da sua imagem, né? Então tem muita diferença, bastante, assim, de preço, tá? E qualidade também, tá bom? Então vou seguir aqui com a apresentação dele do Palm e do Storm. E no final a gente volta. Ah, não passou? Eita. Não tá passando o vídeo. Ah, acho que deu algum erro aqui no vídeo dele. Esse anterior. Não tá passando. Deixa eu só ver o seguinte aqui. Tentar abrir o vídeo dele normal mesmo. Nossa, não sei se eu ainda tenho ele aqui. Eu tenho, Mari? Eu não sei, Breno, se você pegou. Mas eu acho que eu não tenho mais ele aqui no meu... Deixa eu ver se eu pus no meu desktop. Eu acho que eu não tenho mais ele aqui. Deixa eu tentar entrar no meu Drive. Eu tô com ele aqui, se precisar. Acho que eu vou conseguir aqui, ó. Não sei se a resolução vai ficar boa. Acho que vai. Ação de uma medida de Storm. Olha só um minuto, né? Preciso Então, compartilhar aqui agora nós essa estamos tela. na aba de aquisição. Vou escolher o laser 488. Laser Wide Field. Pegar a segunda câmera, que é para isso. Aqui escreve como Palm, né, do to Activated Localization Microscopy, mas o Storm é praticamente a mesma coisa. E de correct tá certo, laser tá certo. Vamos deixar pronto aqui já. Aqui nós vamos fazer um time series, 3000 ciclos.
Nós vamos estar usando o Turf para conseguir resolução em Z. Vamos dar uma olhada como é que está aqui. Vamos fazer uma imagem então, ver como é que ela está saindo. Estou com o laser bem fraco. Ó. Turf. Ok, parece bom. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vamos baixar isso aqui para, sei lá, 20, bem rápido. Subir o ganho da câmera. Um pouquinho mais, vamos colocar 30 aqui. E a gente faz o seguinte. A gente coloca em 100% o laser. Para. Abaixa ele para uns 50. Online Process para ele fazer o palm enquanto ele vai estar rodando e manda ele começar o experimento. Aqui está muito forte. Agora está piscando. Deixar em 10 mesmo. Bom, ficou rodando por uns 5 minutos mais ou menos. Já está de bom tamanho, né? Vamos mandar parar. Ele grava aqui tudo o que foi feito. E ele já está dando um preview aqui do palm. Na cor branca está representada a soma das emissões do Point Spread Function, de todas as emissões que ele detectou. E no verde é o calculado para encontrar o centro da emissão, que é o que vai fazer a resolução ficar melhor. Algum frame aqui eu vou ter que jogar fora, esses primeiros aqui eu vou desconsiderar. Até aqui 300. Ué. Dá para ver que tem muitos parâmetros, né, que podem ser ajustados. Estou deixando a maioria no padrão. Então se a gente está com a imagem pronta, vamos parar de brincar aqui que não está legal. E vamos para o processamento. Palm. Para achar o pico, como é que ele está fazendo? Aqui dá para ter uma ideia melhor do que ele está fazendo. Aqui no Peak Finder, a gente tem um slider para o Peak Mask Size, que é o tamanho da máscara que ele vai recortar em volta de cada emissão. O padrão é 9. Se a gente aumentar essa máscara e ele detectar duas emissões muito próximas, padrão dele descartar essas duas emissões. E o de baixo aqui, o Peak Intensity to Noise, seria a partir de que momento que ele passa a identificar
uma emissão como de uma molécula ou como ruído. 6 tá bom. Então, conforme a gente vai aumentando aqui o threshold aqui, ele vai jogando fora algumas moléculas. Aqui tá bom. Beleza, escolheu, seleciona a imagem, manda ele calcular. Então, de novo, o que é o branco? O branco é a soma daquelas regiões que ele considerou como sendo uma emissão. E o verde é o cálculo. Vamos tentar fazer outro para ver se fica um pouco melhor. Baixar esse laser aqui. Então, como é que a gente faz? A gente coloca 100% do laser. Vou colocar aqui 50. Para fazer o photo switch aqui das moléculas. Porque ela teve um início bem forte e aí já caiu bastante a fluorescência que estava emitindo. Agora para. Por aqui uns 50. Coloca esse online process que ele já vai fazendo o cálculo na hora. E o turf. Tô achando que 50 tá muito, viu? Uns 30. E é assim que a gente quer que fique com essa. Fique piscando. Elas estão trocando entre o estado que emite e o estado que não emite. Eu escolhi essa região porque as melhores imagens que eu vejo de super resolução são as que tem algo que lembra um filamento. E aí você vê o filamento grosso e depois você vê ele bem fininho. É mais fácil ver um fio fininho do que ver um ponto assim perdido do nada. O ponto ficou menor, não tem tanto impacto.
Acho que já está bom de dado, já. Vamos mandar parar. Vamos agora aqui para o Processing. Fazer o processamento. A gente escolhe Palm. Tem essa opção aqui dentro do menu Palm. Seleciona essa imagem. Aqui, Pick Finder. Tem a opção de mandar descartar isso, que são as moléculas overlapping, ou ignorar, considerar todos, ou fazer uma forma aí que ele vai tentar considerar que está tendo esse overlapping. Aí eu vou mandar ele levar em consideração. Máximo de 10. Máximo de, sei lá. Vou falar para ele ignorar essa vez. Vamos ver o que vai dar. Ok. Ele vai construir. Essa parte aqui ficou legal. Parte de cima. Então tá aí a diferença entre os dois. O que era uma estrutura, a gente conseguia ver em branco, agora com o cálculo a gente consegue resolver 3. Aqui também tem essa outra estrutura aqui, que no branco não aparece, mas no calculado a gente consegue ver no verde. Está dando 120 nano. Vamos pegar uma outra região. Deixa eu tentar ver no verde. Isso aqui também está ficando bem pequeno. 88, 100 nanômetros. Com duas estruturas aqui. Mostrando 2 picos. Enquanto no branco mostra um só. Bom, depois de pronto a imagem fica enorme.
a gente pode vir aqui, pegar essa imagem já processada e converter para imagem. Seleciona, manda ele fazer, que aí fica o resultado final. Bom, isso daí, terminado então a nossa demonstração. Agradeço por terem assistido. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar um e-mail para o Infabric. Obrigado. Vou voltar aqui para a minha outra apresentação. Então, eu queria fazer, não temos mais perguntas, né?